Pois os mais otimistas garantem, estamos numa fase de pleno emprego. E sendo somente realista, vivemos numa situação de fazer inveja até a alguns países europeus. No entanto, alguns empregadores reclamam da falta de preparo ou então da pouca qualificação de um número expressivo de trabalhadores brasileiros. Então nós podemos perguntar, em um mercado tão competitivo, que áreas são fundamentais para se aprimorar? Assunto nesse primeiro bloco aqui do programa com os nossos convidados. Nós estamos recebendo o gerente do Núcleo de Educação Profissional do SENAC, Roberto Sarquis Bertê. Também a nossa convidada, a coordenadora do setor de relacionamento corporativo da educação continuada da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, a Lorraine Miller. E conosco ainda o diretor da Meta Capital Humano, Felipe Bertual. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar assim com vocês, assim, nas áreas em que vocês atuam, né? Como é que vocês caracterizam, assim, em que momento vivemos? Se te pudesse dizer, assim, uma coisa lá no futuro, o que caracteriza as relações de trabalho hoje, nesse momento, em 2012? Felipe? Eu acho que a gente poderia dizer que, sob o meu ponto de vista ali, de quem trabalha como agente de integração, né, colocando o pessoal para fazer o seu primeiro estágio, a gente vê uma cultura que não se atualiza no que diz respeito ao mercado de trabalho. Então se fala muito em outras línguas, se fala muito em inglês, espanhol, mas se perdeu o foco no bom português, se perdeu o foco no ensino fundamental. O pessoal... Isso de uma forma geral, acredito. Não, eu diria mais nesse pessoal que está entrando no mercado de trabalho, né? Já está pensando em mercado internacional, está pensando em grandes cargos, mas ainda não se deu conta que tem que começar pelo básico, começar por baixo, diminuir um pouco as suas expectativas para ter a sua primeira experiência no mercado de trabalho. Acho que isso seria, sob o ponto de vista da Meta, um contexto atual. Mas é um mercado que tem bastante demanda, até com esses jovens. Assim, sem dúvida, existem muitas oportunidades para esse mercado que está iniciando. E ainda assim, a faixa dos 18 anos, ali até 22, 23 anos, é o maior índice de desempregados ainda no Brasil. Isso é uma forma geral, eu acho, no mundo, né? Não sei. Nessa faixa, assim, que é o que está entrando, porque falta experiência, às vezes falta qualificação. Existem países na Europa que chega a quase 50%, né? É bastante crítico. Essa faixa etária é bastante crítica, com certeza. Lorraine, a tua visão, assim, dessa realidade? Então, eu vou na linha do que o Felipe está trazendo e entendo que a gente está vivendo um momento muito complexo. Ao mesmo tempo que eu tenho gente preparadíssima para o mercado de trabalho, inclusive para cargos mais altos, digamos assim, existe ainda um pessoal quase completamente despreparado. Então, eu diria que a gente vive realmente a complexidade. Do outro ponto de vista, do ponto de vista do empresário, do contratante, a gente também tem pessoas que estão com uma política de recursos humanos extremamente avançada e alguns que estão ainda no tempo das cavernas, não porque não existe emprego, mas estão muito próximos. Então, eu diria que a gente está num momento complexo. Muito lento ainda, muito faltando... Mais gestão, que seria bem a palavra do momento? Exatamente. Sei. Que aí de ambas as partes. E como é que tu caracteriza, já que vocês assim vivem até de uma certa preparação, né, deste profissional? É verdade. Eu acho que o mundo de hoje, como falou o Felipe e a Lorraine, está muito complexo mesmo. As características necessárias hoje para um profissional são muito diferentes do que era antigamente, uma vez. Talvez não basta saber a tarefa, não basta saber a atividade, mas precisa saber muito mais hoje. Uma das oportunidades excelentes é a capacitação profissional, a educação profissional de profissionais, começando como o Felipe falou. Começa devagar, vai acrescentando educação na sua vida e capacitação na sua vida e vai começando a empregabilidade aos poucos. Eu acho que essa é uma grande saída. O Brasil tem um pouco de diferença de outros países em relação à educação profissional. Normalmente se escolhe a educação básica, vai para ensino médio, depois educação superior. E hoje a gente percebe que há muitos formados na educação superior e poucas pessoas de nível técnico no mercado de trabalho. Então o que acontece? Os profissionais da educação superior ficam
em demasia e os técnicos ficam super valorizados e não existem. Tanto que é uma preocupação até do governo, né, em criar mais escolas técnicas, que se perdeu um pouco. É uma grande oportunidade, eu acho que a curto prazo, uma das alternativas de curto prazo é a educação profissional. Tanto de curso de capacitação, que são acima de 160 horas, como cursos técnicos também de educação profissional. Acho que é uma grande saída. Eu vou dar uma visão para vocês assim de leiga até, porque o que me parece, assim, que parece que ao longo do século XX se viveu assim, aquela pessoa se preparou para ser um bom alfaiate, para ser um excelente encanador, não sei, eu estou falando mais nas áreas técnicas, né, sem contar o curso superior. Mas no momento em que ele fez aquilo, ele faz aquilo e ficou uma coisa única, quase continuada, assim. Hoje parece que não, que mesmo ele sendo assim, ele vai ter que aprender mesmo assim, não sei se um curso, uma nova ferramenta, um novo meio, e que isso é tanta coisa que ele não sabe por onde começar e falta uma certa orientação. Vocês concordam com isso? Parece que não... Essa é uma sensação que eu tenho. Não sei se isso procede. Esse é um grande desafio. Hoje o mundo está tão globalizado e com tantas necessidades diferentes do que um tempo atrás, que tudo que a gente fizer parece que é pouco, né? Sim. Nós precisamos saber línguas diferentes, nos comunicar com várias pessoas de vários lugares do mundo, e nós temos hoje muitas ferramentas à disposição. Nos falta base, né? Nos falta condições. E até uma orientação. Eu vejo assim, ó, até na minha área, que hoje nós podemos usar várias tecnologias, tem a internet, tem redes sociais, né? Por exemplo, na área de jornalismo. Quantas ferramentas, mas o que? Né? Uma pessoa que já está no mercado de trabalho há mais tempo, ou o pessoal que está começando mesmo, que tem aquela ilusão da televisão, mas a televisão está passando também por modificações, e o que ele vai fazer? Não sei se vocês concordam com esses questionamentos, tu que trabalhas com jornalistas, isso chega muito. O que a gente vê no que diz respeito à parte da mídia é que as novas mídias, né, sejam mídias eletrônicas principalmente, criaram novos cargos e, consequentemente, por causa das novas ferramentas. Como tem profissão nova? Com certeza. Isso acaba se refletindo em todo o meio de comunicação. Eles se complementam, na verdade, né? Passaram a se complementar. Mas o mais jovem, ele tem a ideia disso ou ainda também falta orientação? De repente, como a pessoa com mais tempo? Eu acho que dependendo do nível de formação, assim, o pessoal com um nível de formação um pouco mais adiantado consegue perceber as oportunidades. Mas realmente tem que estar... É uma prática que está se tornando teoria. Claro, né? Que não pode acomodar, né? Eu acho que tem um outro ponto importante, né, para trazer, que é a questão que antigamente a gente ficava, entre aspas, pronto para o mercado de trabalho. E isso não é mais Tenho diploma, vou. Hoje Exato. E não existe mais isso, tanto que a própria universidade cria um órgão suplementar chamado Educação Continuada. Mas como é que funciona esse Educação Continuada? Trabalha diretamente com o aluno? Então, a Educação Continuada, ela funciona de forma reativa e proativa. O que é de forma reativa? A gente recebe muitas vezes demanda do mercado, então, empresas que nos procuram, que precisam capacitar seu corpo funcional, tanto na extensão quanto na pós-graduação, estrito e lato sensu, quanto de forma proativa. O que é a forma proativa? É a oferta que a própria universidade tem de cursos. Então, para se trazer números, né? A PUC está lançando esse ano mais de uma centena de cursos de especialização. São mais de 300 cursos na área de extensão, dentro da linha da possibilidade da educação continuada. Nós não vamos mais parar de aprender. Aquele que parar de estudar e de aprender, e não necessariamente só pelos meios formais. A gente aprende de diversas outras maneiras, né? Mas isso é um dado de realidade. Aprender a lidar com isso de forma não ansiogênica é fundamental para se estabelecer, se manter e continuar crescendo no mercado de trabalho. Então, hoje, a educação continuada tem atendido tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Independente de ter sido aluno da PUC ou não? Independente de ter sido aluno da PUC ou não. Nós temos, por exemplo, hoje, dentro do setor de educação continuada, mais especificamente o setor que eu coordeno, que é relacionamento corporativo, a gente tem uma demanda bastante expressiva de diversos segmentos da sociedade que nos procuram dizendo, olha, eu tenho pessoas bem formadas, mas preciso continuar desenvolvendo-as ou não terei capital humano
para continuar competindo no Brasil e fora dele. Nós temos empresas que dizem, olha, não tenho capital humano bem formado, preciso desenvolvê-los. Nós temos empresas que dizem, não tenho condição de fazer um curso em company, mas tenho condição de matricular 5 ou 6 funcionários por vez. Então, o que a gente percebe também? E acho que esse é um ponto importante da gente olhar, né? Existe um movimento do governo na ampliação das ofertas, né? Existe uma busca por parte das empresas de também estar buscando capacitar o seu cérebro de obra. Eu não gosto mais de usar o termo mão de obra, porque isso é algo que não responde mais à realidade. E também existe... Sim, é tudo compenso, como diria uma amiga minha, não é só... Tudo hoje exige muito penso. Né? Exato. E existe uma procura também da pessoa física que entende que precisa se capacitar e estudar ou não vai ter acesso às melhores oportunidades. E as empresas estão preocupadas, então, em investir também, não tem outra saída. Eu acho que tu deve também ter bem essa experiência de... Na verdade, também eu queria, Mariolina, baixar um pouco a ansiedade de quem está nos assistindo, né? Porque senão a pessoa acha que... Qual é o curso que eu vou me inscrever agora? Por onde eu começo, né? Por onde eu começo. Eu acho que uma boa qualificação inicial, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, depois graduação, pode ser feito também com educação profissional, que são os cursos profissionalizantes, padeiro, confeiteiro, cozinheiro, pedreiro. Quais são os cursos mais procurados lá no Senac? O Senac tem várias áreas de interesse. A gastronomia é uma área muito interessante, bem procurada. A área de turismo e hospitalidade, a área de gestão e negócios, a área de informática, são as áreas talvez mais procuradas aí. Temos algumas outras áreas. E isso mostra assim uma coisa mais do momento ou sempre foi assim? Não, sempre foi, né? No Senac tem algumas áreas, sempre moda também, moda e beleza, foi muito... O Senac trabalha muito bem em todas essas áreas. Mas o que eu queria comentar era em relação a preocupação de quem está nos assistindo, né? Precisa hoje estar continuamente, como a Lorene comentou, se educando em algum curso de profissionalização ou algum curso que identifique um melhor caminho para a sua profissão, para o seu desenvolvimento profissional. Isso vai ser continuamente. Então, se a pessoa começar a trilhar uma carreira, um desenvolvimento, nem que ela mude mais adiante, ou um pouco mais para cá ou mais para lá, o importante é ela nunca deixar de se aprimorar. Nós vamos passar o resto das nossas vidas estudando. Não tem como deixar de estudar. E tu achas que ela deveria, assim, se preocupar com esse aprimoramento dentro da área em que ela atua, ou também fazer algumas coisas assim de gosto pessoal, alguma coisa pelo puro prazer? Como é que... é muito bom, né? Quando a gente isso é muito bom, eu sei, isso mas... é muito bom. Quando a gente é que nem sempre se pode coisa, dar um luxo, mas... que está vinculado a uma coisa que a gente gosta, que às vezes é bem diferente, né? Sei lá, um economista que quer fazer um curso de gastronomia, claro, né? Claro, isso é perfeitamente possível. Nós já tivemos, inclusive, como docentes lá do Senac, engenheiros que fizeram um curso, foram para fora do país, voltaram, foram para fora, foram para a Itália, foram para a França, trabalharam em restaurantes e são docentes do Senac no curso de gastronomia. Então, existe a possibilidade, inclusive, de troca de profissão mais adiante, né? Não é porque você fez um curso superior que ser chefe de uma cozinha não há problema nenhum. Nenhum. Muito antes, pelo contrário. Muito antes, pelo contrário, tem muito. Mas o que eu queria dizer é isso. Hoje, eu acho que o grande aprendizado nosso é que nunca dá para deixar de aprender, né? Eu acho que essa grande... não importa o nível que a gente esteja e não importa a idade que a gente tenha. Se a gente continuar se aperfeiçoando, uma oportunidade no mundo do trabalho sempre vai existir para a gente. Felipe, aí a meta, ela orienta nesse sentido? Ela atende só jovens ou pessoas também com mais idade que ou saíram do mercado de trabalho ou querem mudar? Ela também faz esse tipo de trabalho? Sim, como agência, consultoria, a gente se posiciona, né, desde o nível mais inicial até o nível da média gerência. Então, trabalhamos... O que média gerência significa? Tu diz encargos, assim, mas na carreira, não na questão da idade, que eu perguntei mais na relação... Não, a idade é muito tranquilo, assim, não existe isso, não existe. Sob o nosso ponto de vista, o importante é o desempenho, vamos dizer assim, né? E o resultado que se procura e que se alcança.
A gente não trabalha com a orientação vocacional, nem com plano de carreira, esse tipo de área nós não trabalhamos. A gente trabalha com, muito francamente, o feedback do mercado de trabalho e sempre que consultado, seja por candidato a vaga de emprego ou de estágio ou até mesmo empresas, como é que o mercado está se comportando, a gente tem esses números. A gente está sempre em constante contato com candidatos, empresas, e isso faz com que a gente tenha um volume de informações sobre tendências bastante alto. O que são as tendências hoje? Que tu podia dizer para nós, assim, adiantar um pouco para quem está em casa? Eu acho que a grande tendência, como já foi dito aqui, é realmente se manter atualizado no mercado de trabalho, estar sempre em busca de novo conhecimento e com expectativas adequadas, nem abaixo nem acima da sua condição, da sua vivência, expectativas adequadas, né? Se é uma primeira experiência, vamos começar mais por baixo e assim sucessivamente. Que seria mais ou menos também a ansiedade do público com que vocês atendem, especialmente os alunos, né? Ou pessoas que estão voltando. Eu de novo eu volto para uma questão que me parece oportuna, né? Eu não sei qual é a leitura do Roberto e do Felipe, eu vejo um mercado muito segmentado. Então, eu ainda vejo pessoas que estão já num outro patamar, com muitas, quase certezas. Eu costumo dizer assim, ó, qual é a fórmula da felicidade, né? Descobre o que tu gosta de fazer e encontra quem pague por isso. Se tu consegue isso, tu é um afortunado, porque tu vai trabalhar nas coisas que te trazem o prazer e que te remuneram condignamente, enfim. E ainda tem uma outra parcela que está muito voltada para a situação de sobrevivência. De novo, percebo o mercado para os dois. E acho que dentro da linha que o Roberto está trazendo, me parece muito acertada, o que eu quero dentro deste mercado? O que eu estou esperando para a minha carreira? Onde é que eu quero chegar daqui a 10 anos? De que forma eu vou articular para que isso se torne uma realidade? E aí, né? Busca. Mas quando se fala assim, olha, temos muita oferta, mas não temos a qualificação. Que qualificação é essa? É mais no setor industrial? É a área mais técnica que muitas vezes os cursos do Senac ou do Senai colocam? O que é essa... Eu acredito que tem vários níveis aí, né? Talvez não dê para colocar todos num grupo só. Mas a percepção é que o mundo vai se tornando cada vez mais complexo e ferramentas vão sendo incorporadas à nossa vida. Os jovens de hoje têm uma facilidade muito grande com a utilização de ferramentas. Então, eu acho que esse não é um problema para o futuro, porque isso vai vir até no gene, né? Quando já nasce sabendo. Nativo digital, né? Já nasce sabendo. Mas algumas coisas do mundo do trabalho e das relações de trabalho, elas são desenvolvidas no trabalho e nas oportunidades que a gente tem de capacitação ao longo da vida profissional. O importante, como comentou a Lorene, as empresas têm cargos, funções, mas é o indivíduo que faz a sua carreira profissional. São as pessoas que fazem a sua carreira profissional, em função da aptidão que tem, da qualidade que oferecem e da condição de educação que se proporcionam. Então, eu acho que essas variáveis ajudam a você se qualificar, estar melhor estruturado para o mundo que vem. O mundo está cada vez mais complexo e a gente não sabe o dia de amanhã. Mas se nós estivermos preparados, a gente consegue resolver o dia de amanhã. E as empresas também estão abertas para isso, porque até a Lorene foi Felipe que falou que algumas empresas ainda são muito resistentes a algumas mudanças e estão ali emperradas, como é que se trabalha com isso? O que a gente percebe é que geralmente as empresas que estão mais fechadas acabam ficando pelo caminho já. Já começam a ter dificuldade já de expandir, de ampliar mercado. Empresas com mentalidade mais aberta, mais flexíveis, que tenham maior facilidade de aprendizado, se adequam melhor à nova mão de obra que vem surgindo, tanto sob o ponto de vista disso que foi dito agora, da facilidade que eles têm de se adaptar aos meios digitais, enfim. Mas não só por isso, mas também elas passam a absorver essas ferramentas e passam a incorporar isso como uma forma de ganhar mercado, de ganhar competitividade. E seria o que, na prática, assim, o que
alguma coisa assim básica para uma pequena média empresa que tem que mudar para poder se adaptar com essa nova realidade? Olha, eu acho que primeiro falar a língua do seu colaborador, né? Você vai contratar um estagiário, vai contratar um estudante, alguém que seja bastante novo, falar a sua língua não é usar suas gírias, né? Falar a sua língua é realmente compreender que eles têm uma mentalidade super rápida, pensam super rápido, têm expectativas altas, um pouquinho de impaciência. E eu acho que o seu ponto de vista do gestor, perceber essa característica não como um defeito, mas como uma característica geral e que pode ser proveitoso até para a empresa se for bem utilizado. Porque da maneira como ele fala, parece assim, até um choque quase um choque de gerações, né? O jovem ali que está, o proativo que quer chegar, quer fazer numa empresa, né, mais inflexível, com algumas regras e normas que vêm de longo tempo, aí é complicado. Só para exemplificar, a gente como agência, né, a gente ouve muita coisa. Semana passada houveram 2 casos de estudantes que formalizaram um contrato de estágio e aí nós informamos a eles, olha, a partir de agora vocês não vão mais receber ofertas de estágio através da Meta porque temos que preservar o cliente onde vocês estão colocados. Mas que absurdo, então eu não quero fazer estágio. Como é que eu vou deixar de ver outras oportunidades? Quer dizer, calma, né? Acabou de entrar, está fazendo o contrato, né? Vamos com um pouco mais de calma. Saber passar o feedback adequado para esse pessoal, de que a ambição pode ser positiva, mas que ela tem que ser melhor quantificada, vamos dizer assim, né? Tem que ser melhor aproveitada. Isso não, esse caso não foram casos positivos. Mas a ambição positiva dessa nova geração pode ser bem aproveitada. E aí eu acho que entra um outro ponto também, que é a condição de formação da pessoa. Né? Então, não é de informação, mas que tipo de profissional a gente está formando também e que tipo de profissional está sendo buscado. E aí eu sempre ressalto que, bem, as questões técnicas são fundamentais. Eu acho que isso é inegável, é inequívoco. A gente percebe um profissional bem formado também pela sua qualificação técnica. Mas também nos damos conta que é fundamental a questão do comportamento dessa pessoa. Então, como é que eu formo uma competência, né, conhecimento, habilidade e atitudes em prol de um resultado que traga retorno financeiro para aquela organização e retorno social para aquele indivíduo? A forma como as pessoas se comportam também é um papel de formação, né? Quer dizer, que tipo de profissional está ingressando no mercado? E talvez seja aí a queixa da maior parte do nosso empresariado. Olha, eu tenho pessoas tecnicamente bem formadas, mas bem, o que eu faço com ele quando ele se comporta dessa forma? Claro. Né? Senta e conversa. Né? E aí eu acho que vem a questão da flexibilidade, da adequação que tu está trazendo, que é fundamental. E finalizando, assim, o que vocês acham? O que fica aqui? Quer dizer, esse aprimoramento ele é constante. Sim. E o que se tem que reservar de tempo, já que falamos de tempo, assim, para esse aprimoramento, assim, nas nossas vidas? O que vocês, na experiência de vocês, o que se reserva de tempo, seja ele em meses, ou em anos, ou semanas, não sei? Eu diria que hoje, tempo talvez seja o recurso mais escasso que a gente tenha. Temos que aprender a administrar. Temos que aprender a administrá-lo. E me parece que esse é um bom exercício nessa hora, né? Principalmente quando a gente tem que administrar a própria carreira, tem que administrar a própria educação. Quer dizer, se a gente consegue estabelecer um objetivo pelo qual nós estamos interessados, eu vou ter que destinar tempo para isso. E tempo é um recurso hoje complicado, né? Porque a gente sabe, hoje tudo toma tempo da gente. Porque a gente está falando de trabalho, que é um dos nossos lados. Nós temos, né, a família, nossos papéis que a gente desempenha. Alguma outra questão, assim, no finalzinho? Então, dentro dessa linha que o Roberto está trazendo, eu acrescentaria, junto à questão do tempo, a questão qualidade. Não é a quantidade de informação a que eu tenho acesso, é o que eu faço a partir da informação que eu tenho acesso. Eu não vou conseguir dominar o mundo, eu não vou conseguir conhecer tudo, então, bem, disto que eu consegui me apropriar, que retorno isso trouxe enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto cidadão. Acho que essa seria uma questão importante. Felipe, alguma coisa para finalizar? Eu acredito que do público que a gente lida lá na Meta, acho que tem que
o estudo, o aprendizado tem que ser gerenciado como um investimento, né? Um pouquinho no começo da carreira profissional, faculdade, curso técnico, etc. Quando conclui, não fica muito tempo sem estudar, fica em contato com o mercado e tem que estar sempre investindo para estar sempre tendo retorno. Não pode se acomodar mesmo, né? Não. Então tá. Muito obrigada, Roberto, Lorraine, Felipe, obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Com certeza a gente volta a conversar de outras formas e até uma próxima. Nós é que agradecemos. Obrigado pela